Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo da palavra de hoje, da Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo número 9. O primeiro ponto que nós destacamos no nosso estudo de hoje é justamente isso que já está tanto no versículo 1 e depois também no versículo 2. Mas o versículo 1 nos diz o seguinte: é necessário prestarmos maior atenção à mensagem ou à palavra que temos recebido, para não acontecer que nos desviemos do caminho. A certeza que me dá a afirmação bíblica de hoje é que nós recebemos com maior abundância do que em todos os tempos, mais do que no tempo dos profetas, mais do que no tempo dos apóstolos. Nós recebemos hoje com abundância a palavra. Agora, é verdade que hoje nós somos menos atentos, ou damos pouca atenção devido a tantas mensagens que nós recebemos. A mensagem, ela acaba sendo uma mensagem entre outras mensagens. Só que a mensagem, ela não é uma mensagem qualquer, ela é a palavra de Deus. E por isso que ela não pode estar misturada em meio a outras mensagens. É por isso que a Bíblia não pode estar misturada entre outros livros que eu tenho. Porque ele é o livro que contém a palavra, ele é o livro que contém o Cristo. Ele é como se fosse um sacrário para mim, porque é nele que está a palavra. A palavra é o próprio Cristo que me alimenta. Agora, eu preciso dar não só atenção, mas uma maior atenção, uma grande atenção, porque é esta palavra que nos salva. Mas se eu me desvio a atenção da palavra, e nós facilmente nos distraímos, nós facilmente desviamos nossa atenção por qualquer distração, por qualquer outra coisa que nos chame mais atenção, ou por qualquer coisa que nos preocupe. Por isso o propósito agora é centrar nossa atenção mesmo na palavra, focar aquilo que é o centro de ocupação do nosso coração, para que com nossa vontade nós nos ocupemos dessa palavra. Por quê? O versículo 2 diz que essa palavra foi anunciada antes por intermédios dos anjos, porque se anjos são mensageiros, Deus usou os anjos para que a sua palavra chegasse aos corações. Os vários exemplos de intervenções angelicais, do anjo Gabriel, do anjo Rafael, dos anjos de Deus que visitaram os profetas, que levaram a palavra de Deus, que levaram a Moisés a revelação sagrada, e tantos exemplos. Mas Deus usa de diversas formas seus anjos, mas é importante, a partir do estudo de ontem, que nós compreendemos que Cristo é superior aos anjos. Porque se os anjos trazem a palavra, Cristo é a própria palavra. Por isso que, como é que nós então escaparemos se nós agora desprezamos a mensagem ou a palavra de salvação tão sublime que foi anunciada primeiramente pelo Senhor? E essa palavra que foi anunciada pelo Senhor, que é o Evangelho, a Boa Nova da salvação, ela foi depois confirmada por aqueles que ouviram. Quem foi que ouviu o Senhor falando? Ora, os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que foram tocados pela palavra que veio da boca do próprio Senhor. E essa mesma palavra é comprovada pelo próprio Deus, por meio de sinais, de prodígios, de milagres, pelos dons do Espírito Santo. E eu digo mais, a palavra ela opera sinais, a palavra ela opera prodígios, a palavra opera milagres, a palavra opera conversão, a palavra realiza metanoia, a palavra realiza a ação, a criação, a recriação de Deus. A palavra de Deus ela muda mentalidades. A palavra nos traz os dons e os carismas do Espírito Santo que é repartido na comunidade, na família e no meio de cada um de nós. Se nós queremos ver a ação de Deus em nós, sejamos submissos à sua palavra, demos então a devida atenção à palavra de Deus. A partir do versículo 5, o que se prescreve
era justamente uma confirmação a partir da palavra do Antigo Testamento, dos Salmos, da superioridade de Cristo sobre os anjos, dos anjos sobre os homens. E me chama a atenção que lá no versículo 9 nos diz assim: mas aquele que fora colocado por pouco tempo abaixo dos anjos. Quem é que foi colocado por pouco tempo abaixo dos anjos, se ele é superior aos anjos? Jesus, Cristo, foi colocado inferior aos anjos na condição humana. Por que os anjos têm condição um pouco superior aos homens? Aquilo que afirma o Salmo 8, né? Pouco abaixo dos anjos nós estamos. Porque os anjos estão mais próximos de Deus. Os anjos estão a serviço de Deus, estão diante do trono de Deus, então estão mais próximos. Nós não estamos longe, mas nos distanciamos mais de Deus. Nós somos criados para estarmos próximos de Deus e os anjos um pouco acima de nós na hierarquia. E Cristo não é uma criatura, ele é da mesma natureza de Deus, então ele está junto de Deus. Agora, uma vez que ele foi rebaixado, e entenda rebaixar aqui no sentido daquele que ele se humilhou, como fala lá São Paulo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, 4 e diante. Aquilo que foi o rebaixamento de Cristo para nos salvar na condição humana, o colocou momentaneamente até inferior aos anjos. Mas olha, nesta condição de Jesus, nós o vemos por sua paixão e morte, coroado de glória e de honra. Assim, pela sua graça, ou melhor, pela graça de Deus, a sua morte foi aproveitada por todos os homens. Ele assumiu a condição humana no sentido mais pleno. Experimentou, inclusive, a dor, o sofrimento, a rejeição e, por fim, a morte. Mas a morte dele foi coroada de glória e de honra. E assim, nós aproveitamos da sua morte para que nós todos sejamos salvos. A visão pela qual nós olhamos agora a morte de Cristo é uma morte salvadora, redentora. Por isso que nós estamos sempre diante do Cristo crucificado. Cristo crucificado para nós é poder de Deus, é salvação de Deus, é glória de Deus. Por isso a cruz para nós não é derrota, é a glória de Cristo. Isso nos leva a ter um outro olhar sobre a nossa própria morte, ou sobre as derrotas que muitas vezes a vida nos impõe, que são verdadeiras mortes. Mas toda morte vivida em Deus, ela é redentora, ela é salvadora. Olhemos para a morte de Cristo, para a humilhação de Cristo, e no poder de Deus e na graça de Deus, tenhamos um outro olhar para os sofrimentos, para as doenças, para as enfermidades, para as cruzes da vida, para as situações que não entendemos, para aquilo que parece derrota, frustração. A mística da cruz nos leva a transformar as realidades mais injustas da vida ou incompreensíveis humanamente falando, à luz da glória, à luz da salvação de Cristo. Que Deus nos dê o olhar da cruz, o olhar da graça que provém da cruz salvadora de Cristo, para olharmos a vida com outros olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.